O depoimento de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras nos governos Lula e Dilma, preso na Operação Lava Jato, mexeu com o mundo político. Ele revelou um novo esquema de caixa paralelo para financiar partidos e citou nomes de políticos que teriam recebido propina. Os depoimentos de Paulo Roberto Costa chegam a durar até 6 horas por dia, na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso. Há 8 dias, o ex-diretor da Petrobras relata a investigadores e procuradores os detalhes de um suposto esquema para desviar dinheiro público e pagar propina para políticos e partidos. O ex-diretor da Petrobras está depondo em troca de uma possível redução de pena. Uma reportagem da revista Veja deste fim de semana traz o que seriam os primeiros nomes citados pelo ex-diretor. Segundo a revista, são 3 governadores, 6 senadores, 1 ministro e pelo menos 25 deputados federais citados do PT, do PMDB e do PP, 2 partidos da base aliada do governo. A Veja não publicou imagens do depoimento, apenas informações apuradas sem identificação das fontes. A publicação de nomes teve repercussão na imprensa e no mundo político. Os citados são o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB e candidato ao governo do Rio Grande do Norte, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, os senadores Ciro Nogueira, do PP do Piauí e Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Entre os deputados estão Cândido Vacarezza, do PT de São Paulo, e João Pisolatti, do PP de Santa Catarina, e do ex-ministro das Cidades e ex-deputado Mário Negromonte, também do PP. Ainda segundo a revista, os governadores citados são de estados onde a Petrobras tem grandes projetos em curso. Sérgio Cabral, do PMDB, ex-governador do Rio, Rosiana Sarney, do PMDB, atual governadora do Maranhão, e Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República pelo PSB, morto no mês passado e substituído na candidatura por Marina Silva. A reportagem diz ainda que Paulo Roberto admitiu que empreiteiras contratadas pela Petrobras tinham obrigatoriamente que contribuir para um caixa paralelo e que era repassado para os partidos políticos. E que no PT, o operador encarregado de fazer a ponte com o esquema era o tesoureiro nacional do partido, João Vacari Neto. Ainda de acordo com a reportagem, Paulo Roberto afirmou que a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, serviu para abastecer o caixa de partidos e para pagar propina aos envolvidos na transação. Os jornais O Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo também publicaram reportagens sobre o assunto. Folha e Estadão trazem mais um detalhe. Segundo Paulo Roberto, políticos ficavam com 3% do valor dos contratos na época em que ele era diretor da Petrobras. As fontes que revelaram o conteúdo do depoimento de Paulo Roberto Costa não sabem dizer por mais quanto tempo o ex-diretor da Petrobras vai falar a investigadores e procuradores. Por questão de segurança e também das cláusulas colocadas no suposto acordo de delação premiada, tudo que Paulo Roberto fala é gravado e depois colocado em um cofre. Além disso, os arquivos são codificados para dificultar a leitura de quem não faz parte da investigação. Mas isso não evitou que pessoas tivessem acesso direta ou indiretamente ao conteúdo da delação. A fala de Paulo Roberto ainda não é a garantia de redução de pena. Os depoimentos e o acordo de delação vão ser enviados à Justiça, que vai decidir se as denúncias podem ou não ser convertidas em uma pena mais leve. A parte que cita políticos vai ser enviada à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal para investigar autoridades com foro privilegiado. A TV Globo ouviu quase todas as pessoas citadas na reportagem. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, o do Senado, Renan Calheiros, os deputados Cândido Vacarezza, João Pisolatti e o senador Romero Jucá, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, o secretário nacional de Finanças do PT, João Vacari Neto, e a direção do PSB consideraram as denúncias descabidas e negaram com veemência as acusações. Afirmaram que nunca receberam dinheiro de Paulo Roberto. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o senador Ciro Nogueira não responderam à nossa reportagem, mas a revista Veja também negaram envolvimento. O ex-presidente Lula, o ex-deputado Mário Negromonte, a Petrobras, o PMDB e o PP não se manifestaram.